Para quem não me conhece, eu sou Adriana Franco, sou especialista em sono infantil e eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas sem precisar deixar o bebê chorando sozinho, né? E o tema hoje vai ser justamente, como eu estava dizendo, as associações negativas de sono. Agora, o que é isso, né? É um nome tão feio, né? Associação negativa de sono. E tem muita gente que quando escuta isso acha que é uma coisa muito mais complicada do que ela na verdade é. A associação negativa de sono, na verdade, é uma coisa bastante comum, a gente vê muito. O que é uma associação negativa de sono, então? Sabe aquele bebê que só consegue adormecer, né, se for ninado, ou ele só adormece se ele estiver mamando, né, só adormece no peito, ou aquele bebê que só adormece no carrinho de bebê, né, quando a gente começa, só adormece no carrinho de bebê quando a gente fica empurrando assim, outros bebês que só adormecem se tiver com o balancinho da rede, né, que é um costume até mais do Nordeste, assim, de fazer o bebê dormir na rede. Então, o que acontece? Esses bebês que se acostumam a adormecer apenas dessa maneira são bebês que têm o que a gente chama de associações negativas de sono. Por que esse nome? É porque o bebê ele faz essa associação, né? Para ele, aquilo é necessário para dormir. Ele associa aquela, pode ser uma chupeta, por exemplo, né? O ato de sugar a chupeta. Então ele associa aquele ato com o sono e aí ele passa a, por um tempo, precisar daquilo para adormecer. Mas qual seria o problema, né? Qual o problema do meu bebê só adormecer ninando? Eu gosto tanto, acho tão gostoso fazer ele dormir nos meus braços. E se de fato fosse só isso, aquela hora que nós vamos colocar os bebês para dormir, né? E isso acontecesse ali apenas na hora que a gente fosse fazê-los adormecer, não seria talvez um grande problema. A questão é que as associações negativas, elas vão desenrolar, elas vão ter consequências, né? Que muitas mamães não desejam, que é o quê? Muitos despertares à noite. Ué, mas qual que é a relação? Qual que é a ligação entre eu fazer o meu bebê dormir, né? De alguma maneira específica, com ele acordar muitas vezes à noite? Eu explico. O nosso sono dos seres humanos, ele é composto por vários ciclos. Não é simplesmente a gente fecha o olho e depois abre, né, de novo, quando a gente acorda de manhã. Não é assim que funciona. Quando a gente está dormindo à noite ou de dia também, né, são vários ciclos de sono. E entre um ciclo de sono e outro, a gente tem breves despertares. Nós adultos, a gente tem esses breves despertares e depois emenda em outro ciclo de sono e a gente nem se lembra desses despertares, né? Para a maioria de nós, parece que a gente dormiu a noite toda seguida, né? E os bebês também têm vários ciclos de sono. Os ciclos não são exatamente iguais aos do adultos, eles têm diferenças de tempo e também de como acontecem, mas fato é que os bebês também, o sono dos bebês também é composto por vários ciclos de sono, entre eles breves despertares. Geralmente a cada 2 ou 3 ciclos de sono, o bebê tem ainda mais, um despertar ainda mais relevante, tá? E aí, exatamente nesses breves despertares entre um ciclo de sono e outro que entra o problema, né, ou a questão da associação negativa de sono. É que quando o bebê desperta entre esses ciclos, o que é totalmente normal, é natural do ser humano, ele não consegue voltar a dormir, né, voltar a adormecer sozinho. Por quê? Porque ele é acostumado com determinada maneira para dormir, porque ele tem uma associação negativa de sono. Então, quando ele tem esses breves despertares, se o bebê tem uma associação negativa de sono, muito provavelmente ele vai precisar dela para voltar a dormir. Por isso, então, que você fala, às vezes a mamãe fala, meu bebê acorda de hora em hora ou a cada 2 horas e ele só volta a dormir no peito. Por quê?
Porque ele já se acostumou dessa forma, porque ele tem uma associação negativa. Nesse caso, né, com o peito. Mas pode ser com o peito, pode ser com o ninar, pode ser até com a chupeta. Mais pra frente, quando o bebê, ali por volta dos 6, 7 meses, quando o bebê aprende, adquire a habilidade de pegar a chupeta e colocar na própria boca, isso aí até melhora, porque entre um despertar e outro, ele acha a chupeta, põe na boca e resolve, volta a dormir sozinho. Mas até lá, tem muita mamãe, né, que tem que acordar só pra colocar o bubu, como a gente chama aqui em Belo Horizonte, né, o bico, a chupeta, pro neném voltar a dormir, né. Então, quando que a associação negativa se torna um problema? Quando ela, né, gera esses despertares, esses inúmeros despertares durante a noite, o que pode fazer com que o seu bebê tenha menos qualidade, né, de sono e quando isso também muitas vezes incomoda e atrapalha o sono da mamãe, que também precisa estar descansada para cuidar do bebê durante o dia, ou para as mães que já voltaram a trabalhar, né, para voltar a trabalhar, para ter qualidade de sono, qualidade de vida, né? Também sono é saúde, seja para o bebê ou para a mamãe, para o papai, para todos que estão envolvidos ali na família. Qual que é a grande questão que eu acho, que eu percebo também, que envolve a associação negativa de sono? É que ela vai se instalando lentamente, e aí às vezes a mamãe ainda nem sabe, né, que isso pode se tornar um grande problema, ou que ninar até, né, ou que ninar muito o bebê para dormir, ou que ele dormir no peito pode se tornar um problema lá no futuro. E isso, assim, às vezes, quando o bebê tá ali pequenininho, aquilo ali parece mais uma ajuda do que um vilão, né? Parece um herói, e não um vilão. Porque às vezes o bebê tá ali nervoso, tá chorando, você coloca no peito e aí ele dorme mais facilmente. Então, no início, isso parece um conforto, isso parece uma ajuda, né? Parece que tá ali te ajudando. E é só mais pra frente que muitas mamães vão perceber as consequências negativas da associação de sono negativa, né? Porque aí mais pra frente é que ela vai começar a trazer essas consequências, como os despertares, e isso ainda pode se desenrolar, vamos dizer assim, de se desdobrar, né? Melhor dizendo, em outras questões. Por exemplo, a associação negativa também atrapalha muitas vezes, né, o sono noturno, mas também pode atrapalhar as sonecas, porque ela pode fazer com que os bebês tenham sonecas muito curtas, né? E o bebê tendo sonecas muito curtas, ele pode ficar cansado demais durante o dia, né? Porque ele não consegue descansar, ele não consegue ter o descanso, reparar o que ele precisa reparar durante o dia. E isso vai refletir também durante a noite. E assim o bebê vai ficando sempre cansado. Então ele se torna, e a mamãe também, né? Então ele se torna um bebê mais irritado, mais choroso, e isso vai se tornando muitas vezes uma grande bola de neve, né? E se torna, olha, eu vou te dizer assim, a grande maioria das minhas clientes de consultoria e a grande maioria das minhas alunas do curso online tem algum tipo de problema com alguma associação negativa de sono. É por isso que eu digo que a associação negativa de sono, ao meu ver, é o grande vilão do sono do bebê. Porque ela, além de ser um problema por si só, ela ainda vai desenrolando, né? Vai desdobrando, novamente, eu falei de novo, se desdobrando em outros. Então ela vai gerando super cansaço, que também atrapalha o sono do bebê. Ela vai, com o tempo, a mãe vai ficando exausta, cansada, frustrada, e aí entra a questão do estado emocional da mãe, que também vai prejudicar o soninho do bebê. Então vai acumulando, sabe? Vai se tornando uma bola de neve que vai juntando cada vez mais fatores. E como parar essa bola de neve? O mais interessante é que muitas vezes a bola de neve ela começa com a associação negativa e depois vai juntando nesses outros fatores. Mas para você parar a bola de neve, não necessariamente você começa atuando na associação negativa de sono. Não necessariamente. Vai depender muito do caso. Cada caso é um caso, tá, gente? A gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, com um olhar bem ampliado para aquela situação, para a gente saber como
por onde começar, mas em geral a gente precisa garantir para aquele bebê que ele esteja descansado, tá? Um bebê descansado tem mais condições de dormir melhor, de aceitar melhor qualquer forma que a gente utilize para melhorar essa questão da associação negativa de sono. Então, fazer esse ajuste na rotina do bebê para que ele fique mais descansado durante o dia é um dos pontos que a gente, por onde a gente inicia, talvez, é super importante no processo para melhorar a associação negativa de sono. Geladinha a água, gente. Tô tentando melhorar essa questão da minha vida, sabe? De beber mais água. Então, eu vejo muitas mamães com muita dificuldade na hora de tentar melhorar o soninho, quando sabem, né? Às vezes identifica lá que tem uma associação negativa de sono e já quer atuar diretamente naquilo. E muitas vezes vai ser mais difícil se ela começar por aí. Aí aqui, ó, por exemplo, em quanto tempo uma associação negativa se instala? Gente, pode ser muito rápido. É claro que, né, vai variar de bebê para bebê, de situação para situação e de contexto, mas muitas vezes 3, 4 dias são suficientes para que uma associação negativa se instale, né? Então a gente tem que ficar muito atenta, porque para desfazer o processo às vezes demora bem mais, né? Não sempre, algumas coisas podem ser resolvidas também com 4 dias. Oi, Ellen, seja bem-vinda! Hoje estamos falando de um tema super importante, viu? Mas então, às vezes uma associação negativa se instala com 3 dias e você fica depois 1 semana, 15 dias para conseguir melhorar o problema, né? Dependendo de todos os outros fatores que estão envolvidos, até um pouco mais de tempo. Depende, varia, tudo né, caso a caso. Mas o importante é vocês terem em mente algumas questões. Primeira coisa, não se desespere. Se você identificou aqui agora, né, que seu bebê tem uma associação negativa de sono, não se desespere, tudo tem jeito. E a primeira coisa que você tem que fazer é realmente se conscientizar, tipo assim, então é esse que é o problema. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa impactando também. Também tem o super cansaço, eu consigo melhorar a rotina desse bebê? Eu estou como está o meu estado emocional? Eu estou extremamente cansada, angustiada. Tem muita mãe que sente culpa, que se sente né, culpada por aquilo estar acontecendo. E isso, gente, não vai te ajudar em nada. Você não tem culpa. Muitas vezes você nem sabia, né, que isso poderia acontecer. E o importante é a gente ter um olhar daqui para frente. O que eu posso fazer a partir de agora? Primeira coisa é se informar, né? Se informar mesmo, entender. Então, isso que eu expliquei sobre o ciclo de sono, sobre, né, esses despertares entre um ciclo de sono e outro, como funciona o sono do bebê, vai te ajudar a compreender várias coisas. Já fiz outras lives aqui, tem vários conteúdos também, né, vários vídeos que estão aqui no IGTV, no Instagram, falando sobre os impactos também dessa questão do super cansaço, né, como que isso impacta, a questão do cortisol, da melatonina, como que isso vai impactar negativamente e como que ajusta para isso nos trazer também uma melhora no sono do bebê. Então, é bom vocês irem se informando para entender os vários fatores que vão te ajudar a melhorar o sono do seu bebê, tá? Para que em algum momento você chegue nesse ponto que ok, então agora eu vou começar a melhorar essa questão da associação negativa de sono do meu bebê, tá? Vai depender da idade do seu filho, vai depender há quanto tempo, né, que tem a associação negativa de sono, qual é a associação negativa de sono, qual é o nível da associação que ele tem, né? Tem bebês que já estão mais com um hábito, vamos dizer assim, mais arraigado, outros ainda
tem uma flexibilidade, né? Às vezes tem aquele bebê que, por exemplo, ele dorme mamando com a mãe, mas ele dorme sendo ninado com o pai. Ele consegue adormecer de uma outra forma. Isso já é um outro, né? Como se diz, já é um estágio diferente. Tem os bebês que só dormem se estiverem mamando. E aí, né, vem a grande pergunta, Adriana, então como resolver essa questão, né, que é tão importante? Precisa deixar o bebê chorando sozinho? Não, não precisa. Isso eu já falo de cara. Eu sei que esse é o grande receio, né, a grande preocupação das mamães. Então isso eu já vou falando, já é a primeira coisa que eu já vou falando. Não precisa deixar o bebê chorando sozinho para resolver. Existem, gente, várias maneiras de melhorar as associações negativas de sono e é difícil até para mim, né, para eu explicar aqui para vocês qual, porque não existe uma melhor. Existe a mais adequada para cada caso, né? E o que a gente leva em consideração quando a gente está analisando cada caso? A gente leva em consideração como que, né, qual é a associação negativa de sono, qual é a idade do bebê, qual é né, o perfil daquela mãe, como que aquela mãe se sente com relação a essas questões de sono, até do próprio choro, porque uma coisa a gente pode dizer, né, gente, bebês choram, né, assim, eu acho difícil você dizer que o seu bebê passou um dia sequer sem chorar, por qualquer que seja o motivo. Os bebês choram, porque eles choram para se comunicar, é a forma que eles utilizam para se comunicar conosco. E eles podem se comunicar através do choro para transmitir várias mensagens, né? Ele pode chorar porque ele tá com fome, ele pode chorar porque ele tá com dor, ele pode chorar porque ele tá com saudade, ele pode chorar porque ele tá frustrado, ele pode chorar porque ele tá com tédio, ele pode chorar porque ele tá cansado, né? O cansaço e o sono dói, gente. O bebê chora quando tá cansado, chora porque quer dormir e não consegue. Então, a gente tem que entender também qual é a relação que a mãe tem com essa comunicação, né? Qual a relação que ela tem com o choro. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher essa forma de trabalhar a associação negativa de sono é vamos dizer assim, o nível de exaustão que a mãe tem e também se ela tem uma rede de apoio ou não, se ela tem um parceiro ou uma parceira ou uma mãe, uma avó, alguém, uma babá, alguém que possa ajudá-la também. Então, todas essas questões... e outra, a expectativa que essa mãe tem com relação ao resultado. Então, são vários fatores que a gente vai analisar na hora... e também, eu estava esquecendo uma coisa bem importante, a gente analisa o temperamento do bebê e da mamãe ou do papai, né, de quem estiver envolvido também. Então, são várias questões que são importantes na escolha desse método. Eu já falei aqui outras vezes que eu não costumo falar, né, muito sobre um método específico ou outro, uma forma ou outra de trabalhar a associação negativa de sono, porque eu me sinto muito responsável pelo que essa informação vai trazer, né? E se eu falar de um método aqui, eu tenho certeza que muitas mamães vão chegar e vão tentar ele amanhã, sem fazer os ajustes necessários, sem saber se aquele método é mais adequado para o caso dela ou não, para o bebê dela ou não. Então, assim, e se eu fosse explicar tudo isso, ficaria, né, uma coisa muito longa. Então, eu evito isso aqui. Eu falo que existe, já falei sobre várias formas que existem, já falei sobre, acho que se não me engano, eram 7 mais ou menos, né? Dentre eles, métodos, alguns para bebês mais velhos, outros para bebês mais novinhos, né? Alguns bem lentos e graduais, outros um pouco mais rápidos. Mas o que importa é que vocês saibam que a associação negativa de sono não é uma coisa fácil de tirar, tá? É simples, ou seja, o que a gente tem que fazer é simples, mas é difícil por quê? Porque é uma mudança de hábito no bebê, né? Ele já tá acostumado, ele tem que desenvolver como se fosse uma nova habilidade na maneira dele dormir. Então, ele tá acostumado a dormir só mamando. Para ele aprender de um outro jeito, em algum momento ele vai te falar que não é daquele jeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Seu bebê só sabe dormir mamando e um dia você vai lá
e vai tentar fazer de uma nova forma, né? Mesmo que seja uma forma gradual. Quando você estiver mudando, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, porque ele vai te falar, mamãe, não, mamãe, você esqueceu como é que eu durmo? Eu durmo é mamando. Ficou doidinha? Volta lá, me dá o peitinho, me dá o mamar, que aí eu vou dormir, né? E nós, como mães adultas e que, como pessoas que estão compreendendo o todo, a gente tem um outro papel, que é, ô meu amor, eu sei que você só consegue dormir de outra forma, tô tentando te ensinar de outra porque é melhor pra você, porque você vai ficar mais descansado, porque você vai ter uma qualidade melhor no seu soninho. Então, é importante entender essa questão do choro do bebê, dessa comunicação. A gente vai acolher, a gente vai dar colo, a gente vai dar amor, não precisa deixar ele chorando porque vai aprender sozinho, não. Mas a gente tem que aprender a se comunicar com o bebê, né? Nem sempre a gente tem que dar para os nossos filhos exatamente o que eles querem, né? Às vezes a gente tem que dar para o bebê o que é o melhor para ele. Então vamos supor, eu faço sempre uma analogia, que é assim, se o bebê tá chorando bravo, ele já tá chorando muito porque ele quer comer pimenta, né? Um bebê muito novinho não vai ter essa coisa, mas vocês vão ver que depois que cresce, eles querem umas coisas que não pode, né? Aqui em casa, o meu que já tá com 2 anos e quase, né, 2 anos e 10, um dia inventou que queria pegar a faca, viu a moça que trabalha aqui em casa com a faca na mão, cortando, e foi um chororô de 30 minutos para mais, porque queria a faca, né? Choro mesmo, bravo, eu quero, e bate o pé, e chora, chora, chora. A gente tenta distrair, tenta de tudo, tenta dar cola, tenta todas as formas. E não, né? Continua querendo a faca. Não pode. A gente vai dar a faca ou a pimenta só porque eles estão chorando? Não vamos, porque a gente sabe o que é melhor para eles, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, que a gente entendeu o que é importante para o sono dele, para o seu sono, para o sono da família, né? Para a qualidade de vida de todo mundo, então a gente tem que aprender a se comunicar e a se conectar com eles para transmitir a calma, transmitir o que eles precisam para passar ali por aquele momento e conseguir aprender, vamos dizer assim, essa nova habilidade, que seria essa nova maneira de adormecer. Então, tentem sempre se lembrar disso. Vocês que estão com bebês novinhos, né? Esqueci o nome, mas tem uma pessoa que estava aí que está com um bebê de 20 dias. É super importante que vocês se atentem a de que forma eu estou colocando o meu bebê para dormir. Significa que você vai pegar um bebê de 20 dias e colocar lá no bercinho para dormir sozinho? Claro que não. A gente tem que saber adequar as coisas à idade do nosso bebê, né? Às necessidades e as limitações e o que eles conseguem fazer já naquela idade. Então, é importante que a gente tenha esses parâmetros, né? Eu não posso comparar o sono de um bebê de 20 dias com o sono de um bebê de 9 meses, de 10 meses, né? O que a gente pode esperar deles é diferente com relação a quantas horas eles dormiriam, né, seguido, qual a capacidade que eles têm qual a habilidade que eles têm, que eles teriam para conseguir adormecer sozinho. E mesmo assim, mesmo para os bebês mais velhos, a gente não pode esperar que de um dia para o outro, ou que seja rápido, ou que, que eles não tenham dificuldade em aprender uma nova forma, né? Por isso que eles precisam da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso amor e também da nossa persistência, paciência e consistência, porque é isso que vai ajudá-los muito neste processo. Mamãe, eu durmo mamando, você esqueceu? Pois é, mas é isso. A gente tem que enxergar um pouco a forma como eles estão vendo a situação para a gente entender a reação deles, né? E para nos ajudar a consolá-los e a confortá-los, com certeza, mas não para nos impedir de seguir pelo caminho que sabemos que é o caminho correto. E isso é muito importante. A gente tem que entender, fazer essa diferenciação, né? Entre compreender o que eles estão passando, compreender a dificuldade, consolá-los, confortá-los, mas mantê-los no caminho correto.
para o que é melhor para eles, né? Isso é uma grande diferença. E eu vou falar, é uma grande dificuldade para as mães, foi inclusive uma grande dificuldade para mim também, porque nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente quer colocar debaixo da asa e proteger com relação a qualquer dificuldade, a qualquer frustração, né? Mas muitas vezes não tem muito jeito, né? Como eu disse no caso da faca. Ele ficou frustrado? Ficou, porque ele queria a faca, né? Eu falei que a faca era coisa de adulto, ele disse, mas eu sou adulto. Eu falei, com certeza, você é um adulto muito pequeno, mas você... Então a gente tem que ter muito jeitinho e paciência. Independente da idade, a gente tem que ter jeitinho e paciência. E aí, quero falar uma coisa também, porque assim, às vezes quando eu vou falando assim, às vezes eu vejo que as mamães pensam assim, nossa, mas ela não tá entendendo. O meu bebê chora muito, ele fica muito nervoso. E aí eu tenho duas coisas para falar a respeito disso. A primeira, por isso, quando a gente vê um bebê que tá chorando muito, tá muito nervoso, é por isso que eu falo que existe uma ordem, existe uma sequência pra gente fazer os ajustes corretos antes de começar a atuar na associação negativa do sono. Então, quando eu falo para ajustar a rotina, deixar o bebê mais descansado, se conectar mais com o bebê, entender se existem outros fatores que estão impactando, sabe? Por exemplo, a própria pandemia, a quarentena. Gente, é difícil você conversar com alguém que possa afirmar que não foi afetado emocionalmente, né, de alguma forma durante esse período que nós vivemos. E tudo isso que nos afeta vai refletir nos nossos filhos de alguma forma, né? E pode chegar a influenciar, inclusive, no sono dos bebês. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente vai ajustando as coisas que vão propiciar não só um ambiente, mas também um contexto melhor para que a gente possa tirar a associação negativa de uma forma mais suave, né? Da forma mais suave que possa acontecer. Essa é a primeira questão. Então, não vá direto tentando, às vezes, resolver a associação negativa do sono se você acha que tem outras coisas, né? Se você acha não, mas você tem que prestar atenção se não tem outras coisas que você precisa ajustar primeiro para facilitar a sua vida e, com certeza, a do bebê também. E a segunda questão existem sim bebês que choram mais, que têm um temperamento, vamos dizer assim, um pouco mais desafiador. E então vai existir sim, às vezes, as duas mães com dois bebês, com contextos bem parecidos, com fatores que influenciam o sono bem parecidos, no mesmo momento, vamos dizer assim, suponhamos que o único fator diferente seria o temperamento do bebê. Isso pode sim fazer com que um bebê chore mais ou durante mais tempo, que ele resista mais, né? Tentando te falar o que ele quer. E isso sim, isso é uma dificuldade. E por isso que eu digo que é simples, mas não é fácil, né? Porque nenhuma mãe quer ver o bebê chorando ou ver ali o bebê muito cansado, né? E a gente tem que pensar assim, tá, o meu bebê tá dormindo super mal, né? Eu também tô super cansada. E se eu não fizer nada a respeito, ele vai ficar nessa durante o quê? Muito tempo. Não sei quantos, dependendo da idade do seu bebê, pode ser que ele fique 3, 4 anos ainda com essa dificuldade no sono, chorando de noite, nervoso, te chamando, né? Às vezes ele não vai ficar horas e horas seguidas, né? Horas e horas também é muito, né? Mas às vezes ele não vai ficar, sei lá, 40 minutos chorando, porque logo que você dá o peito ele se acalma. Mas aí, de hora em hora ele tá acordando, tá ficando cansado, chora, te chama, você vai lá e dá. E aí você vai ficando cansada também. Pensa isso por 4 anos. Agora, se você resolve, né, fazer algo a respeito e melhorar essa questão, às vezes você vai ficar ali, você vai ter 15 dias, né, de às vezes noites mais difíceis, o seu bebê ele se adaptando e depois tudo se encaixa e as coisas melhoram, né? Então, assim, pensa, 4 anos versus 15 dias, vamos se demorar bastante, assim, vamos dizer 1 mês, né, para fazer esses ajustes necessários. Então a gente tem que pôr na balança, tomar decisões, às vezes a mãe tem que estar preparada, decidida, né, a fazer. E em muitos casos
a mãe acha que vai ser super, hiper difícil e o bebê surpreende, né? E a coisa acontece de uma maneira muito mais suave, muito mais rápida. Às vezes a gente tem muito medo de como é que vai ser e nem é assim, né? Nem acontece de uma maneira tão difícil assim. Já vi vários casos assim, né? Principalmente se a mãe tá segura, se a mãe tá tranquila, calma, se ela sabe, se ela confia no que ela tá fazendo. E isso vai ter, sim, um reflexo, né? Um reflexo positivo ali naquilo que ela tá fazendo, e o bebê sente isso também. O bebê sente a segurança que a gente passa para ele, tá? Eu vou abrir, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, tem essa caixinha, sabe esse quadradinho com uma interrogação? Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer pergunta por essa caixinha. Eu vou responder aqui algumas das perguntas, tá? E enquanto vocês fazem essas perguntas, eu quero mais uma vez, né, falar a respeito dessa questão emocional que impacta, porque eu percebo, assim, na minha convivência, né, com várias mães que estão passando por essa dificuldade, que muitas vezes a mãe ela não dá o devido valor para essa questão, sabe? E isso impacta muito, isso é comprovado cientificamente, assim, então é muito importante que a mãe dê o valor para esse aspecto do estado emocional dela também. Tanto para ela fazer o que precisa fazer, mas também para ela transmitir aquilo para o bebê. O bebê sente o que a gente sente também, né? Já falei várias vezes aqui sobre pesquisas, já dei exemplos, né, sobre pesquisas que trazem estudos, né, que comprovaram essa relação do que a gente sente e do que o bebê sente também. E não às vezes a mãe fala assim, não, mas eu falo, eu fico calma, eu converso com ele de maneira calma. Mas não é só a forma como... Não é, quando a gente quer dizer isso, a gente não quer dizer que você está perdendo a paciência com o seu bebê, que você está falando de forma ríspida. Não é isso que eu quero dizer. É que a forma, a própria... Por exemplo, às vezes a gente vai pra soneca, né? Você já tá tendo dificuldade com a soneca do seu bebê. Aí você já vai pra soneca assim, ai meu Deus do céu, será que vai acontecer aquilo? Será que ele vai demorar muito? Será que ele vai começar a chorar? Ai, será que meu braço vai doer? E aí, ai meu Deus do céu, ele não vai conseguir dormir. E a gente já vai com essa mente negativa, né? Isso aí começa o quê? A gente começa até fisicamente, a gente começa a reagir dessa forma. Nosso coração bate de determinada forma, nossos músculos ficam mais rígidos, até a própria persistência que a gente vai ter ali, né? Enfim, tudo isso vai refletir e vai te ajudar ou não, dependendo da forma que você estiver, né? A colocar o seu bebê para dormir. Então essa conexão entre a mãe e o bebê, não só entre a mãe, né? Entre o pai, entre o cuidador e o bebê, ela é muito importante e a gente precisa trabalhar isso muito. Então hoje, por exemplo, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês já podem começar a se atentar a isso, sabe? Eu estou bem, vamos fazer então, se você não... E assim, é muito comum que a mãe não esteja, porque se ela tá tendo um problema de sono com o bebê dela, ela né, já tá cansada, tá exausta, tá frustrada, e isso vai trazendo várias coisas. Muitas vezes ela tá frustrada não só consigo mesma, mas com a falta de ajuda, às vezes, do parceiro, que às vezes não ajuda e também não compreende o cansaço. E isso tudo vai somando e vai somatizando, ou seja, aquilo deixa de estar só no pensamento, né, e vai para outras esferas, vamos dizer assim. Então, se você está se sentindo assim, de alguma forma, tente, sabe, pensar em você também. É aquela história, mãe feliz, filho feliz, né? Põe a máscara de oxigênio primeiro em você, vai se preparando também, sabe, existem exercícios de relaxamento, até aplicativos pra gente ouvir músicas, fazer exercícios de relaxamento. E a outra coisa que eu falo também é colocar a intenção nas coisas. Por exemplo, às vezes eu falo assim, faça uma caminhada para você, sabe, desanuviar os pensamentos e tudo. E a mãe às vezes fala assim, mas como que eu vou fazer a caminhada? Eu vou deixar o bebê com quem? Não, põe o bebê no carrinho, leva. Mas não leva o bebê no carrinho pensando assim, eu estou levando este bebê para passear, porque não.
Põe o bebê no carrinho, vai passear e fala assim, eu estou indo fazer um passeio para eu ter, né, o benefício desse passeio também. Pense em você como mãe também. Isso reflete, não é aqui da boca para fora, tá? Isso reflete muito. Por exemplo, teve uma época em que eu tive uma cliente, né, era de consultoria individual, no caso dela. E essa cliente, ela, em determinado momento, eles estavam investigando uma suspeita de alergia no bebê dela. E aí foi uma época um pouco tensa, assim, enquanto não se identificava se tinha, se não tinha alergia, né? Ela muito preocupada. E nessa fase, dessa preocupação toda dela, assim, o sono do bebê ficou assim, sabe, bem ruim, muitas dificuldades na soneca. E depois concluiu-se que não havia alergia, não havia nenhuma questão física que estivesse impactando. Mas aquela mãe ficou tão preocupada naquela fase, somando ainda com a exaustão, somando com a frustração, com tudo aquilo, que todo o contexto, todo o estado emocional dela e da família impactou no sono do bebê também. E quando foi, né, quando o diagnóstico, né, quando eliminaram as suspeitas que haviam sido levantadas e aquilo saiu um peso de cima dela, foi como se só do peso sair, ela já se fortaleceu, o estado emocional dela melhorou e ela já conseguiu, então, atuar de uma maneira melhor e o sono do bebê gradativamente foi melhorando também, né? Para vocês verem como que isso é importante, né? Ali ela não havia nada, mas havia uma suspeita. E a suspeita levantava muita preocupação e ansiedade na mãe. E isso então refletia também no bebê e aí tudo começa a piorar, né? Então, o recado que eu queria deixar hoje era esse. Eu queria explicar o que é a associação negativa, como que ela acontece, por que ela impacta tanto no sono do bebê, como resolver no sentido de preste atenção, tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes de atuar diretamente na associação negativa de sono, explicar que existem várias formas de se resolver a associação negativa de sono e que a escolha dessa forma vai depender de vários fatores sobre os quais nós falamos aqui, né? E lembrar também dessa questão emocional que é muito importante. Aliás, ela é tão importante que eu vou fazer, não sei se vai ser semana que vem, mas se for eu vou avisar aqui. Não sei se semana que vem ou na próxima, eu devo fazer uma semana com 2 lives que vão ser específicas para aprofundar um pouco mais nesse assunto. Convidei uma psicóloga também para vir falar um pouco sobre isso e acho que vai ser bem legal. Eu vou divulgar, obviamente, né, quando for acontecer, vocês me acompanham para vocês saberem, mas assim, não percam, porque é muito importante isso para vocês, tá? Tô vendo aqui, verdade que a criança não gosta de dormir no silêncio? Principalmente os bebês mais novinhos, vocês têm que entender o seguinte, né? De onde que eles vêm? Eles estão dentro do útero. Lá dentro do útero da mamãe, dentro da barriga da mamãe, é bem barulhento. Tem barulho do coração, dos líquidos, dos órgãos, os barulhos aqui de fora também, né? Então, eles não são acostumados com o silêncio total, tá? Então, não sei se o termo correto é que a criança não gosta de dormir no silêncio. Não é isso. Mas é que é uma fase de transição, né? Quando eles logo que eles nascem, porque eles não são acostumados com um ambiente de total silêncio. Então, às vezes, a gente usa o que a gente chama de ruído branco, né? Ou aqueles, tem uns aparelhos que fazem até o barulho do útero, né? Essas coisas, pode ajudar o bebê, tá? Mas isso não significa, gente, que é a mesma coisa que você colocar o seu bebê para dormir, por exemplo, no meio de um churrasco barulhento, né? Onde de repente tem um barulho e de repente tem um berro, algo que sai assim, né? Um som um latido, coisas que, né? Isso é diferente, tá? Mas sim, o ruído branco pode ajudar nessa questão para a criança se adaptar com esse novo mundo aqui, tá? O que é diferente de coloque o seu bebê para dormir num lugar barulhento que vai ser melhor para ele. Não é questão de ser barulhento, é questão de ter uma determinada lembrança com
com o que ele já era acostumado. E uma outra questão também que é relacionada ao ruído branco, né? Que é esse barulhinho assim, ó, que tem muito aparelho que faz, tem aplicativo que faz esse barulho, esse ruído branco. O ruído branco, ele é vamos dizer assim, um barulhinho, né? Mas que impede que ruídos externos não é que impede, né? Mas que diminui, né? Diminui o impacto dos ruídos externos de atrapalharem o sono do seu bebê. Porque, por exemplo, suponhamos que seu bebê está dormindo lá quietinho, num quarto até mais silencioso, e de repente vem uma buzina. E isso pode despertar o seu bebê, né? Agora, se tem um ruído branco ali, preenchendo, vamos dizer assim, né? Preenchendo aquele quarto com um som que como se diz, que é constante, vamos dizer assim, quando vem a buzina, ele dá uma abafada, sabe, nos ruídos externos. Só pode ser buzina, latido de cachorro, grito do irmão ou do primo que tá né, às vezes no quarto de fora, enfim. E para complementar, existem bebês mais sensíveis a barulho do que outros, tá? Então, um ambiente silencioso, ele é adequado para dormir, tá? Tem que diferenciar isso aí, tá? Não é que o bebê não gosta de dormir no silêncio. Ele é adequado para o bebê dormir, um ambiente calmo, né? Agora, tem bebês que têm uma sensibilidade maior para barulho, que não consegue, tem dificuldade para dormir com barulho, né? E tem bebês que já não tem dificuldade nenhuma, que dormem num churrasco barulhento no meio né, assim, no meio de uma festa, pode vir o barulho que for que não desperta. Então, existem essas situações, tá? Então, ó, um beijo e até a próxima.